Nós temos que honrar as mulheres do coque, as irmãs do coque, as senhorinhas que têm o joelho marcado de tanto orar por essa geração. Tem muitos de nós aqui, estamos aqui, porque sua avó orou por você. Então não fala mal da igreja que você congregava, destaca o que foi bom. Isso é maturidade. Isso é ter um coração sábio. Isso é ter um coração disposto. Você tem uma decisão. Ah, mas na igreja lá que eu estava era muito preso, muito religioso. Ok, mas o que era bom? Pega o que era bom e destaca. Se não tem nada para destacar, fica quieto. Abra comigo a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, por favor. Eu quero ler um texto e tentar compartilhar do que Deus falou no meu coração nesse texto. E eu creio que pode ser abençoador para mim e para você. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga raízes. Eu vi gente falando raízes, hein? Escola Raízes. Vamos lá, 1 Reis 3, 5. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que queres que eu lhe dê? Respondeu Salomão: tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo. Ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não tenha sabedoria para governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, o povo que é tão numeroso que nem se pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este grande povo que é teu? Deus gostou do pedido de Salomão e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém antes de você e nem depois terá. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. Amém. Espírito Santo de Deus, eis a tua palavra, e a parábola do semeador nos ensina que a tua palavra é a semente, e o nosso coração é a terra. Que nós possamos ter um coração com aquela terra boa, que quando cair a semente, dê fruto por 30, por 70 e por 100. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bom, esse texto talvez a maioria, se você é cristão, você já leu ou já ouviu alguém falar que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Bom, ele foi mesmo. Salomão escreveu cantares na sua juventude, no auge da sua maturidade escreveu provérbios e no final da sua vida, os teólogos concordam que escreveu Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro considerado amargo, porque ele traz a vida sem nenhum filtro. Ele traz a vida com a realidade do que é, e ele fala debaixo do sol, pouca coisa faz sentido. E no final de Eclesiastes, capítulo 12, ele vai encerrar dizendo assim: de tudo que ouviste, de tudo que leu, de todos os livros escritos, só uma coisa faz sentido: teme o Senhor. Teme o Senhor de todo o teu coração. Mas ele foi muito sábio, tanto que até hoje, coaches, profissionais da oratória, líderes de grandes empresas usam textos de provérbios, de Eclesiastes, para ensinar valores e princípios eternos da vida cotidiana. Interessante, porque até hoje Salomão ensina, até hoje Salomão tem uma sabedoria que nunca teve depois dele, nem antes dele. E ele foi o homem mais rico da história. Elon Musk passa vergonha perto do que ele tinha. Ele foi extremamente rico, tinha tudo que um homem poderia ter na sua época.
Isso tudo no texto está claro. Você entendeu. E Deus aparece para Salomão num sonho. Primeira coisa que eu aprendo é que Deus fala como quer com a gente. Ele pode falar num sonho, Ele pode falar através de uma profecia, através da pregação do Evangelho, através de um momento você com Deus. Deus fala como quer. E num sonho Deus fala com Salomão. E na conversa, Deus aparece para Salomão e fala o seguinte: olha, pede-me o que você quiser e eu vou te dar. Salomão recebe esse presente, porque é um presente, não é? E eu vou fazer uma pergunta: se Deus chegar para você agora, talvez em sonho ou não, e falar assim, o que você quiser, uma coisa só, eu vou te dar. E Deus é poderoso para ressuscitar alguém que você ama que partiu. Deus é poderoso para tirar o seu filho do crack. Ele é poderoso para curar o câncer terminal da sua mãe. Ele é poderoso para salvar a sua empresa da desgraça. Ele é poderoso para restaurar o relacionamento dos seus pais. Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. E Ele pergunta, pede que eu vou fazer, não importa o que é. O que você pediria? E talvez, e eu concordo com você, que talvez a mãe pediria, tira o meu filho da UTI. Talvez o pai pediria, tira o meu filho do crack. Talvez o empresário pediria, me socorre por favor. Talvez um casal ia pedir, salva o nosso casamento. Eu acho que esses pedidos são todos nobres, são todos legítimos. E Deus não tem problema em responder pedidos nobres, legítimos, pessoais. Deus é um Deus de detalhes. Deus cuida dos detalhes da vida da gente. Deus é detalhista, eu posso ouvir um amém? Ele cuida como um pai cuida de um filho, muito melhor. E Ele não deixa passar nenhum detalhe. Eu lembro de um testemunho que me marcou muito, quando eu fui num ginásio e tinha uma dupla evangélica cantando nesse ginásio. O ginásio estava lotado. Eu estava lá no segundo, terceiro, lá em cima, nos dois últimos andares do ginásio, lá em cima. E naquele dia, depois que a dupla cantou, um pregador subiu. E ele pegou o microfone naquele dia e começou a falar algumas coisinhas simples. Não deu um minuto, ele parou de falar. Ele parou e todo o ginásio ficou observando. Ele desceu e todo mundo ficou observando, eu também. Ele veio e foi no corredor, parou no meio do corredor, botou a mão no ombro de uma moça e falou, o que você pedir agora, Deus vai te dar. Voltou, subiu, e eu pensei, eu queria ser aquela moça, acho que todo mundo pediu, pensou, e ele subiu e falou mais um glória a Deus, um aleluia, e falou, o Espírito Santo está me mandando fazer uma coisa. Eu quero fazer um apelo, o ginásio lotado. Eu quero fazer um apelo. Eu quero perguntar quem quer voltar para Jesus. Não veio ninguém. E ele insistiu. Aí comecei a ficar com vergonha alheia. Porque quando acontece um apelo, não vem ninguém, a gente se disfarça, levanta, vai na frente para dar uma ajudinha, né? E não veio ninguém. E ele chamou de novo. O Espírito Santo me falou que alguém aqui precisa voltar para Jesus. E quando ele insiste a segunda ou terceira vez, um homem vem lá de trás. Já vem aos prantos. Encosta na frente. E ele fala, mais alguém? E aquele homem ali na frente. E aquele homem, ele começa a orar pelo homem. O homem é reavivado no Espírito Santo. É cheio de Deus, se conserta com Deus. Quando ele está se consertando com Deus, a menina do corredor levanta e vem. É o meu pai. Eu orei para ele voltar para Jesus. É um Deus que cuida de detalhe. Por que eu contei essa história? Porque talvez você precisa que o seu pai, e aqui bota qualquer coisa que você precisa, e você precisa nessa noite, mas o Senhor está te chamando para um lugar um pouco mais alto. Não que a salvação do seu pai não é importante, não que a oração sobre o seu filho não é importante, mas Salomão quer nos ensinar um nível mais alto de relacionamento com Deus. Então, o texto me ensina algumas coisas importantes. Primeiro, Salomão era um homem de honra. Então, se você nessa noite quer fazer uma oração que Deus ouve e Deus gosta, comece sendo um homem ou uma mulher de honra. Pastor, como assim um homem e uma mulher de honra? Eu vou explicar. Olha o que ele diz. Deus, tu sempre mostraste grande amor para o meu pai Davi, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Deixa eu fazer uma pergunta. Davi não cometeu erros? Cometeu ou não cometeu? Mas ele não cita os erros do seu pai. Porque uma pessoa que honra, sabe os defeitos, mas prefere destacar as virtudes.
Honra é você ter condições de destacar o defeito de alguém, mas prefere destacar as virtudes. E todo mundo tem alguém aqui sobre você, seja um pai, seja um líder, seja alguém que está de alguma forma sobre você. Todo mundo tem. É uma decisão ser uma mulher de honra ou não. Um homem de honra vai pegar as virtudes e destacar. Mas ele poderia dizer: Senhor, já que tu apareceu para mim e eu posso pedir o que eu quiser, porque o meu pai é um vacilão. O meu pai matou Urias, um amigão dele. O meu pai, ele traiu com Betseba, inclusive a minha mãe. Eu nasci de uma situação difícil. O senhor sabe que meu pai é complicadinho, meu pai matou gente lá que não devia. Você sabe, mas ele não destaca os defeitos na oração. Quando ele vai falar com Deus, ele fala: o meu pai era fiel a ti, era servo, tinha um coração de caráter, e Davi tinha. Então, uma das coisas que eu acredito que quando a gente chega diante de Deus e Ele quer ouvir de nós, é esse coração que honra, que não seja dos teus lábios a desonra. Que não seja dos teus lábios a desonra. Eu sei que você tem um pai que tem defeitos, eu sei que você tem uma mãe que tem defeitos, mas que não seja do meu e do seu lábio que saia a desonra. Eu sei que o seu pastor tem defeito. Não, quem congrega aqui, seu pastor não tem defeito. Mas você que congrega em outro lugar, lá o seu pastor está cheio de defeito. Aqui você não vai ver, dificilmente. Aleluia. Eu tenho alguns momentos de colérico que só a Vivi me aguenta. Eu estava contando hoje no culto das 5, de vez em quando eu acordo de manhã, falo: amor, ela que foi? Olha para mim e agradece pelo que Deus fez na tua vida. De vez em quando eu chego na frente do espelho e canto: maravilhoso, admirável. É um excesso de autoestima. A culpa é do meu pai que botou minha bola muito para cima. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse coração de honra é um coração que chega num lugar que Deus quer. E nós temos que aprender a honrar. E a honra não tem prazo de validade. Honra não tem prazo de validade. Honra muitas vezes se dá na ausência, não na presença. Porque na presença pode ser só bajulação, mas quando ocorre na ausência, é honra. Porque é fácil você falar as virtudes de alguém na presença, difícil é manter isso na ausência. Isso é honra. Precisamos saber honrar as pessoas que passam ou estão passando por nós, independente de erros e acertos, porque todos nós erramos e todos erram conosco. Honrar aqueles que vieram antes de nós. Deixa eu falar uma coisa. Tem um movimento das church no Brasil, as igrejas do parede preta. Meu irmão, parede preta, parede branca, church ou igreja, tem que ser de Jesus, amém ou não? Então não interessa, você pode ser uma igreja pintada de branco e Jesus não está lá. Pode ser parede preta, não interessa, isso não importa. Mas tem um movimento das pessoas: olha, a gente não é religioso. A gente não é como aquelas irmãs lá da igreja lá que usa saia e cabelo comprido, não bota brinco. E aí você se sente melhor e maior, e aí desonra mulheres que oraram por você e por isso que você está aqui. Nós temos que honrar as mulheres do coque, as irmãs do coque, as senhorinhas que têm o joelho marcado de tanto orar por essa geração. Tem muitos de nós aqui estamos aqui porque sua avó orou por você. Então não fala mal da igreja que você congregava, destaca o que foi bom. Isso é maturidade. Isso é ter um coração sábio. Isso é ter um coração disposto. Você tem uma decisão: mas na igreja lá que eu estava era muito preso, muito religioso. Ok, mas o que era bom? Pega o que era bom e destaca. Se não tem nada para destacar, fica quieto. Porque a honra vai atrair bênçãos de Deus. Vou repetir, a honra vai atrair bênçãos de Deus. A desonra vai atrair desgraça. A desonra vai atrair desgraça. A desonra sai pela porta da frente da sua casa. Não sai fugido. Se você saiu fugido para casar, volta lá se dá tempo, pede perdão. Conserta. Meu irmão, eu vou dizer, o poder do conserto, tem um poder no conserto. Eu preguei aqui sobre os 5 faróis, 4 ou 5, já aumentei farol aqui. 4 faróis, amém ou não? Quem já ouviu, diga amém. Quem não ouviu, tem que ouvir, está lá no YouTube. E eu falo das decisões, não mente, né? Lembra que eu falo? Se você for comprar um apartamento, não mente.
o valor do seu salário. Aí você bota assim, tem que ser casado. Aí você bota, só casado. Não é casado, então não mente. Não, tem que ser separado, porque senão tem que somar, daí não dá para fazer o financiamento. Aí eu contei isso. Agora, 2 meses atrás, uma irmã me mandou mensagem. Olha que interessante, nem congrega aqui, online. Ela mandou uma mensagem. Pastor, quando eu vi essa mensagem, Deus falou comigo. Porque há 10 anos atrás, quando eu fui comprar o meu apartamento, eu menti o salário que eu ganhava, para poder pegar o financiamento. Pastor, quando eu fui morar, embaixo morava o Satanás. E eu conto, né, que você vai morar num lugar que não é bênção de Deus, vai estar um demônio em cima, o Satanás te perturbando. E ela falou assim, pastor, é tão demoniado, que ele reclamava quando eu não estava em casa, não tinha ninguém. O apartamento estava vazio, ele ligava, para de fazer barulho. Era um inferno, 10 anos de inferno. Pastor, eu me arrependi. Olha que lindo. Eu não era crente na época. Eu entendi que eu errei. Me consertei, fui para o quarto. Falei, Jesus, me perdoa. Eu menti. Não foi bênção. Eu errei, Senhor. Irmãos, 30 dias depois, na porta da casa dela tem uma cartinha e uma caneca dizendo, andando com Deus porque Deus é bom. O vizinho se mudou. O Satanás foi para outra casa. Alguém que desobedeceu vai recebê-lo. Pode ser seu vizinho. Se você desobedeceu, bota a barba de molho e começa a pedir perdão agora, porque ele pode estar vindo a caminho. Aí, olha que lindo, ele mandou uma carta dizendo obrigado, me perdoa por tudo, eu estou indo embora. O que o poder do conserto? O poder do reconhecimento. Então, Salomão nos ensina que nós não podemos ser gente de desonra. Tem gente que entra numa empresa e sai de qualquer jeito, entra num relacionamento, termina pelo WhatsApp. É uma molecagem, é uma imaturidade. Eu sou crente, o diabo não pisa em mim. Por isso que eu falo para o meu chefe, seus endemoniados, não, tu é um tolo. Isso é falta de honra. Irmãos, eu vou dizer, teve um movimento aí no Brasil agora, do carnaval, botaram as famílias dentro de lata de conserva. E aí teve outro movimento, das famílias, dos crentes, botando a foto da família dentro de foto de ervilha, de lata de ervilha. E aí, família em conserva. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, escute o que eu vou dizer. Com bastante atenção. Eu não me assusto com o carnaval escarnecendo da fé cristã. O que se espera do escarnecedor? Escárnio. Uma vez carregaram Jesus, o Satanás carregando Jesus os crentes, meu Deus, blasfêmia, que Deus venha e consuma ele. Meu irmão, eu não me escandalizo, diante de Deus que eu não me escandalizo. O que eu espero do mundo, gente? O que me escandaliza é crente assistindo o BBB. Não, aí é de escandalizar. Não, é crente seguindo e sendo influenciado pela Virgínia. Não, aí me assusta, me apavora, aquele modelo padrão de mulher que honra a casa, honra a família. Isso é conservar, é você conservar sua casa, seus olhos, seus ouvidos, daquilo que não é para entrar na sua casa. Ai, tu viu, pastor? Ah, eu vi, eu não assisti o desfile, irmão, tu assistiu? Porque se tu viu, tu assistiu o desfile, como é que tu sabe que é? É que eu estava na Sapucaí, né? Eu estava assim, com Jesus e... tomara que sapeque aí. O foguinho do inferno. Começa a sapecar o pé para você se ligar que você não tem que estar meio assim. Você tem que ser de Jesus, eu posso ouvir um amém? Então, não se assuste com o mundo. Diga aleluia. Tu vai fazer um corte disso? O Juninho está rindo, olhando para mim, vou fazer. Posso ouvir um amém? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa.
A igreja precisa entender quem influencia ela. Cuidado. Quem você segue fala muito de você. Para de falar do mundo. Sabe o que? Eu duvido, não levanta a mão. Eu duvido quem orou para aquela escola de samba, para que Deus tenha misericórdia deles. Não, eu vou fazer um teste. Levanta a mão quem orou para Deus ter misericórdia daquela escola de samba, que fez aquilo lá. Pode levantar a mão. Pode levantar a mão, pode levantar. Por favor, pode levantar a mão. Levante sem problema. Quem orou, Deus, tem misericórdia, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles, levanta a mão. Agora, indignar, a gente ficou indignado. É igual Jesus ensinou. Quando vocês veem alguém escarnecendo, se indignem. Façam uma postagem dentro de lata de ervilha. Isso é resistência. Resistência no reino de Deus é orar pelo inimigo. E colocar o nome debaixo do joelho e dizer assim, tu ainda vai ser crente. Essa é a resistência. Tu ainda vai servir o meu Deus. Sabe qual vai ser o teu castigo? Ser de Jesus. Esse vai ser o castigo que Deus vai vir. Eu te abençoo para que venha um castigo bem grande na tua casa. Você se converta e ame a Jesus como eu amo. Honra. Princípio de honra. Nós temos que andar em honra. Filhos, honrem os seus pais. Honre os seus líderes. Você não tem que concordar com tudo. Por favor, não tem filho que concorda com tudo com o pai. Não tem esposa que concorda com tudo com o marido. Só vive. Não tem marido que concorda. Não tem. Não é impossível. A honra não é concordância absoluta. Posso ouvir um amém? Então honra. Princípio da honra. Reconheça as suas limitações. Olha a oração que ele faz, que coisa mais linda. Irmão, se eu e você entender isso aqui. Ele fala assim, eu sou rei de Israel. Meu irmão, ele era o CEO, ele era o 01, ele era o cara. E ele fala, eu sou rei de Israel, mas eu sou menino e não sei governar. Quando a gente perdeu o espírito de menino e de aprendiz, acabou para nós. Aí, pastor, eu sou o maior vendedor da cidade. Não tem como eu vendo, qualquer empresa me quer. Tem um monte de empresa atrás de mim, a Kazan, Celeste. Tem um monte, eu sou o vendedor, sim, pastor. Onde eu entro, bomba negócio. Você está atribuindo isso a você ou a Cristo que te salvou? Humildade para reconhecer que você sozinho não é um bom vendedor, mas é Deus que abre a porta todo dia de manhã quando você acorda. Você não é um bom pastor. Eu não sou um bom pastor. Eu sou um péssimo pastor. Eu estou todo dia aprendendo com um bom pastor que é Jesus. Ele me ensina, se ele me largasse. Se ele me largasse, já estava tudo entregue aos Paraguai. Acabou-se. Se o Espírito Santo saísse de mim, acabou. Você está em maus lençóis. Eu estou em maus lençóis. Sem o Espírito Santo de Deus. Olha o que ele diz. Eu sou pequeno. Eu não sou grande. Eu não sou bom. Eu não sei governar. Meu pai foi Davi. Eu sou o rei de Israel. Mas eu não sei. Aí o cara lê um livro, faz 1 ano de teologia na Escola Bíblica Raízes e quer ir para a internet ensinar os outros teologia. Baixa a tua bola. Aí vem um monte de gente na internet, um monte de site, página, querer dizer o que está certo e o que está errado na igreja brasileira, mas não tem vida no campo. Vem podar, vem tosar as ovelhas, vem andar com ovelha, vem fazer velório com ovelha, vem, aí sim vai poder falar alguma coisa. Atrás de um microfone, de uma câmera, não é pastoreio. Não chama de pastor quem está no YouTube sem vida com a igreja. Não é pastor. É blogueiro, qualquer coisa. Eu não vou falar o que eu pensei. Obrigado, Jesus, pelo filtro que o Senhor colocou agora aqui. E eu nem olhei para a Vivi. Posso ouvir um amém?
Reconheça as suas limitações. Quem reconhece os seus limites recebe a ajuda do Deus ilimitado. Quem reconhece sua fraqueza recebe a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Quem reconhece que é pequeno recebe a ajuda do Deus que é grande. Diga glória a Deus. Reconheça. Quando for orar, reconheça. Terceiro, você é mordomo de tudo. Olha que lindo que Salomão fala. Eu estou governando um povo que é teu. Olha que lindo. Eu estou governando um povo que é teu. Deus, eu estou cuidando de um carro que é teu. Tu me deu para cuidar. Eu estou cuidando de uma esposa que é tua. O Senhor me deu para cuidar. Olha que visão de mordomia cristã. Imagina se todos os cristãos aqui hoje saíssem de casa com consciência que um filho é dele. E eu vou cuidar do que é dele. Imagina se eu e você tivéssemos essa consciência hoje. De mordomia. Pergunto. A sua esposa é de Deus? Homens. Alguém falou amém aqui? Obrigado. O resto não é, do diabo. A sua esposa é de Deus? Então ouça, assim diz o Senhor, cuida bem do que eu te dei. Como que você vai apresentar ela quando você entregar ela para Jesus? Mais bonita? Ou mais amargurada, mais feia? Como que você vai entregar? Pode ser com a ajuda do pastor Monjaro e do irmão Botox. Pode ser, se tiver que ter uma ajudinha, está tudo certo. Mas como é que você está entregando? Como é que você vai entregar? Mais feliz? Mais bela? Mais alegre? Mais o quê? Mais esbelta. Gostei, querido. Muito bom, obrigado pela contribuição. Ou vai entregar toda decomposta? Não, tem que entregar para cima. Aleluia. Vocês estão gostando do assunto, né? Posso ouvir um amém? Como que você vai entregar? Como que você vai entregar esse marido aí? Que está decomposto, que está todo mal acabado. Cuida dele. Só não insiste em botar botox, não é de Deus. Para com isso. Essa insistência que vocês têm. Deixa a gente assim, com as expressões. Não gosta desse negócio de ficar reto assim, ó. Aí fica assim, ó. Quando ri, puxa o pé. Tá rindo por quê? Tu botou? Não? Não. Nem olhei para lá, só olhei para cá. Quem aqui está sendo um bom mordomo do que Deus deu? Posso ouvir um amém ou não? Quem pretende ser um bom mordomo do que Deus deu? Isso é uma oração sábia. Entende a mordomia. Quarto, peça certo. Portanto, dá-me sabedoria. Ele pediu correto, ele pediu aquilo que agradou a Deus. E pedir certo não é pedir em nome de Jesus achando que Deus vai fazer, porque você pediu em nome de Jesus. Tem gente que passa no estacionamento e tem gente que tem essas feitiçarias gospel, esses negócios. Passa por um carro e fala assim, tomo posse. Vai trabalhar, esse carro, tira a mão do meu carro. Que feitiçaria isso aqui? Tomo posse o quê? Não, escute. Escute. Em nome de Jesus implica na vontade de Jesus. Eu já ensinei, é pedagógico. Eu acho que eu vou ter que ensinar todos os anos isso. É pedagógico. Imagine você, né? Se eu tenho uma conta lá na padaria e um irmão, eu tenho a conta. Quem tem a conta? Eu tenho conta. Eu tenho conta lá na padaria. Aí um irmão da igreja, que eu amo, muito querido, vai lá na padaria comprar no meu nome. Quem tem conta? Eu. Aí ele vai comprar no meu nome. Quando ele chegar lá, eu quero comprar no nome do Telmo. O que o dono da padaria vai fazer? Vai me ligar, mandar um WhatsApp. Telmo, tem um cara aqui, fulano,
Eu falei, não, fulano eu conheço, uma bênção. Então, ele quer comprar em teu nome. Eu falei, ok, o que ele quer? Ele quer 12 barras de chocolate, só que ele é diabético. Eu vou deixar ou não? Por quê? Porque eu odeio ou porque eu amo? E como é no meu nome, eu vou dizer, não vende. Aí o cara vai dizer pro meu amigo lá, não, o Telmo não deixou, então não vai levar o chocolate. Funciona assim quando a gente ora. Deus está aqui. Quem está à direita de Deus Pai intercedendo por nós? Quem? Jesus. Então, em nome de Jesus a gente ora, sim ou não? E aí o cara ora, Deus, quero uma mulher para casar. Aí Deus, em nome de Jesus. Aí Deus fala, em nome de Jesus, é contigo. Aí Jesus, não, ele é um picareta, não lava louça, não trabalha, é um curtido. Já falei para ele sair daquela manguaça para cuidar da família. Ele não dá para receber. Se eu der uma mulher para ele, não, está tudo errado. Aí o pai, tá bom, não. Aí você pensa, por que Deus não? Se eu orei em nome de Jesus. É exatamente por isso que você recebeu não. Porque Jesus disse não. Porque ele sabe que você não pode prosperar agora, senão você vai abandonar sua esposa. Você vai abandonar os seus amigos. Tem gente que se prosperar não vem mais na igreja. Aleluia. Quem acredita que Deus sabe o que é bom para nós? E quem concorda que você não sabe o que é bom para você? Quem aqui agradece a Deus pela... Eu sei que tem muita gratidão pelas orações que Deus respondeu sim, sim ou não? Mas eu tenho mais gratidão pelas orações que Deus disse não. Porque as que Ele disse não me livrou de tanta coisa. Porque eu não sei orar como convém. Eu acho que eu sei. Não sei. Então orar em nome de Jesus é pedir certo. Crente ora em nome de Jesus, por quê? Seja feita a sua vontade, assim na terra, como isso é oração de crente. Não é eu determino. O crente não determina. Ele se submete àquele que determina todas as coisas. Então, oração certa. E por último, Deus se agradou da oração de Salomão. O texto diz que ele gostou. Imagina Deus gostar da sua oração. Imagina Deus falar, uau. Não, uau Deus não fala, mas que oração. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu acredito que se a gente tiver um coração de honra, humildade para reconhecer as nossas limitações, pedir certo, Deus vai se agradar das nossas orações. E eu quero fazer uma oração que o Espírito Santo colocou no culto anterior e eu vou orar agora de novo. Eu sei, como eu disse no começo, que muitos aqui não pediriam sabedoria se Deus desse uma chance de pedir uma única coisa. Talvez você pediria como aquela moça, a conversão do pai. Talvez você pediria a cura do câncer. Talvez você pediria o relacionamento restaurado. Talvez você pediria para o seu pai voltar para casa. Ou para o álcool sair da vida dele. Talvez você pediria para o seu marido se converter de verdade. Eu não sei qual é a angústia que faria você não pedir sabedoria. Mas quem pediu sabedoria ganhou também honras e o que não pediu. E eu quero crer que com esse entendimento que você tem hoje, nós vamos orar pedindo sabedoria. Mas Deus também vai presentear algumas pessoas com aquilo que não pediu, mas precisa. E Deus sabe, em nome de Jesus, o que você precisa. Eu queria orar com você. Fique em pé, por favor.